A advogada Maíra Zapata está aqui conosco, falando um pouco a respeito de violência e direitos humanos. Maíra, você lembrou da Colômbia, que é um caso extremamente interessante, né? Um país pobre como o Brasil, e tem problemas também graves. E me lembro de ter conversado com o prefeito, que foi um dos responsáveis pela derrubada, né? Porque lá a polícia, pelo menos de Bogotá, estava sob o domínio do prefeito. Sim. Me lembro que lá ele decretou uma noite, acho que segunda-feira, toque de recolher para os homens. Você lembra disso ou não? Eu lembro... Só mulher podia sair à noite em Bogotá na segunda-feira à noite. Essa foi uma das primeiras medidas, me lembro Lembra disso. disso ou não? Para a retenção de criminalidade. Né? Essa eu me lembro, mas além dessa medida, que ela foi bem polêmica, né? Porque se discutiu questão de liberdade de ir e vir, restrição de direito individual para combater criminalidade, mas existem outras medidas, eu me lembro de uma específica relativa à violência doméstica, que também era um problema sério nesse contexto, em que eles têm uma espécie de disque denúncia, como a gente tem o 180 aqui no Brasil, mas um disque denúncia para o agressor. Então é uma ideia de, olha, você pensou em agredir sua mulher, liga pra gente, antes de bater. Porque ele tinha um atendimento psicológico, atendimento psicossocial, a ideia era um atendimento multidisciplinar. A pessoa que faz essa ligação faria o contrário. Enfim, Olha, é quase um CVV. a pessoa que liga para pedir ajuda antes de bater na mulher tem essa consciência? Teve. Funciona? Teve. Isso é super interessante. Teve. Você teve uma redução. Isso foi dentro desse pacote de uma série de políticas preventivas, claro, também com repressão. Claro. Porque se chegou na ponta de praticar o crime, a polícia serve para isso. Agora, me parece que unicamente a gente pensar, muda o comandante da rota, põe aqui, tiro da rota, põe do 4º batalhão. Sem a mudança de cultura policial, me parece um tanto ineficaz. Agora, nós tivemos recentemente, até a Andréa lembrou outro dia, um confronto, a gente acha que foi um confronto da rota com um grupo do Comando Vermelho, do Comando do Crime Organizado de São Paulo. De Várzea Grande. É isso, que resultou em morte de 9 pessoas. Isso. E eles disseram, não, houve um confronto. Como é que a gente vai saber se houve realmente confronto ou se houve uma execução? Não vai saber. O que a gente tem são 9 mortos pela polícia. E algo que me parece bastante frequente também é que as pessoas parecem entender, e quando digo as pessoas, público leigo e público do mundo jurídico e tudo mais, não, mas era bandido. Notícias sobre violência, quando tem questão de letalidade policial, a primeira informação que vier, tinha passagem pela polícia ou não tinha? Não é para matar, com passagem ou sem passagem pela polícia. Então, dizer se houve confronto, se não houve, eu já tive experiência de dar aula para a turma de sargentos da Polícia Militar, uma experiência muito interessante, aula de direitos humanos, com debates riquíssimos, e eles colocavam muito isso, falavam, poxa, mas às vezes tem confronto, qual que é o limite que a gente pode agir, que não pode? Existe um limite em que o policial ele vai ter que fazer a legítima defesa dele, a legítima defesa do terceiro, e que a gente tem que apurar em cada caso concreto. Nesse caso específico, olhando só o que foi apresentado, sem ter estado lá, ter 9 mortos de um lado, nenhum morto do outro, é curioso. Maíra, nesse caso, eu lembro que o ex-comandante da rota, ele entrou nas redes sociais e parabenizou a equipe. Isso foi super polêmico, questionado, enfim. Até que ponto as pessoas deveriam ter um limite para isso? Enfim, a gente fala hoje tanto em liberdade de expressão, mas uma manifestação como essa, você acha que é adequada? Não me parece adequada, porque... Volta ao que eu tinha dito antes. Eu acho que isso reforça um posicionamento que se coloca na mente das pessoas de que a polícia que mata é positiva, de que essa repressão vai reduzir a criminalidade. Isso não corresponde à verdade, não é um ideal romântico de não, vamos chegar no mundo da paz, que nem praticar crime. Vai ter crime, mas se a gente ficar tiver a mentalidade de que é só a partir desse tipo de repressão que a gente vai ter uma redução, falta, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de fazer estudos criminológicos, de ver por que determinado crime é praticado. Existe também, e aí posso até dizer, em âmbito mundial, em outros países, não se tem a cultura de fazer pesquisa de lugares onde houve redução da criminalidade. Cita Colômbia, de países em que você tinha um índice alto e ele reduziu. Porque é muito fácil dizer que Suécia e Finlândia têm índices baixos. Claro. Maíra, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação conosco. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até lá.